Bom dia, turma! Hoje iremos dar continuidade às nossas atividades de matemática, que tem como conteúdo medidas de um ângulo, certo? Eu espero que todos estejam bem. A medida de um ângulo é dada pela medida de sua abertura. A unidade padrão de medida de um ângulo é o grau, cujo símbolo é. Tá vendo essa bolinha aí, né? Tomando um ângulo raso ou de meia volta e dividindo em 180 partes iguais. Determinamos 180 ângulos da mesma medida. Para medir ângulos, utilizamos um instrumento denominado transferidor. Como saber qual é a medida do ângulo? Como medir os ângulos? Colocar o centro da base do transferidor sobre o vértice do ângulo, colocando o ponto que indica o grau do transferidor em um dos lados dos ângulos. O outro lado do ângulo apontará para a sua medida. Classificação dos ângulos. Além de nulo, ângulo de 0 grau, um ângulo pode ser agudo, reto ou obtuso, raso, côncavo ou inteiro. Ângulo agudo, quando sua medida é um número maior que o menor. Q0, quando o número é maior que 0 e menor que 90. A gente vê que o ângulo agudo, né, sua medida é um número maior que 0 e menor que 90. Quais são as medidas do ângulo? Ângulo agudo, ângulo com medida menor que 90 graus. Ângulo reto, ângulo com medida igual a 90 graus. Ângulo obtuso, ângulo com medida maior que 90, 180 graus. Ângulo raso, ângulo com medida igual a 0 grau ou 180 graus. Quais são os ângulos retos? O ângulo reto tem medida de 90 graus. O ângulo obtuso tem medida maior que 90 graus. O ângulo agudo tem medida menor que 90 graus. Como saber a medida de um ângulo? Como faço para calcular a medida dos ângulos? Meça dois ângulos de um triângulo e escreva cada medida. Some as duas medidas, 55 mais 75, igual a 80 graus. É o total dos dois ângulos medidos. Subtraia o total dos ângulos dos dois ângulos conhecidos a 180 graus, portanto, 180 graus e menos 80 igual a 100 graus. Quais são os elementos que compõem um ângulo? Todo ângulo possui dois lados e um vértice. Os lados são semirretas que o determinam. O vértice é a origem comum das semirretas. Ó, gente, nessa a gente vê que são duas semirretas, né? Do lado A e do lado B. E o O, você vê que o vértice e o grau. A notação vai ser AOB, certo? Ó, gente, quais são os elementos que compõem um ângulo? Lembrando que todos os ângulos possuem dois lados e um vértice, né? Os lados são das semirretas e o outro é o vértice que é a origem comum das semirretas.